Mas e agora o assunto é proteína. Você come todos os dias proteína? Eu pergunto isso porque é muito importante, mas será que você sabe? Eu sei que você não sabe. O ideal, né, de proteína por dia, na semana. Você sabe o que é proteína? Ela vai ajudar a gente a partir de agora, a Carol, que é nutricionista. E eu quero primeiro fazer meu protesto aqui, porque ela tem uma bebê de 5 meses e ela não trouxe pra gente esmagar. Então. Tá feito o protesto. Ok. Agora vamos falar de proteína, Carol. Próxima vez eu trago, prometo. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, né? Eu falo que até essa semana conversando com uma paciente, quando eu vou fazer recordatório alimentar, que a gente pergunta, né? O que o paciente consome durante o dia, os hábitos alimentares. A ingesta proteica de 95%, eu acho, dos meus pacientes é abaixo do que deveria ser consumido. Então, assim, né, a proteína, ela que tem todo um papel de manter a nossa estrutura muscular. E se a gente não consome a proteína, a gente passa a depletar músculo. Então, E a proteína tá onde? a proteína está na carne, no frango, no peixe, nos ovos, leites e seus derivados, proteínas vegetais, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, quinoa, o tofu, a soja, né, que algumas pessoas gostam. Então, a gente tem, muitas fontes proteicas disponíveis, tanto as de fonte animal, como as de fonte vegetal, né? Porque tem algumas pessoas que acabam não ingerindo as de fonte animal também. Além da carne, quando fala de proteína, a gente lembra muito do whey. Aham. Vale a pena a gente fazer essa suplementação? Bom, eu sempre falo, o alimento sempre vai ser mais completo. Como tu colocou, é um suplemento. Então, caso eu não consiga ingerir ao longo do dia, ou por uma correria, ou por uma falta de planejamento, que eu não consegui levar meu lanche para o trabalho, preparar meu lanche, ou o café da manhã, nossa, acordei, às vezes fazer um shake proteico, fazer uma proteína para tomar, que é whey, proteínas de colágeno, nossa, super válido. A gente tem marcas excelentes, com ingredientes muito bons e que vale a pena sim. E isso é importante, que não é então eu sozinha em casa decidir, vou tomar um whey e comprar. Tem que ter essa avaliação profissional para te indicar qual é o melhor. Isso, até para quebrar, né, um pouco do um paradigma que tem, assim, que às vezes acha que só quem faz atividade física pode tomar whey, pode tomar proteína. Não é verdade. Né? Em período, por exemplo, de amamentação, a proteína, nesses momentos, às vezes, né, de correria ou de planejamento mesmo, a proteína whey ou a proteína de colágeno é uma super opção. Mas eu preciso saber, dentro do que eu preciso, ao longo do dia, onde que ela vai se encaixar da melhor forma. E aí, a suplementação, né, que nem tu falou, vou sozinho, acaba que às vezes pode prejudicar, se você, né, não fizer uma distribuição legal. Às vezes, eu almocei, eu tomei um café da manhã já com 2, 3 ovos e tomei mais 20 gramas, 25 gramas de whey. É uma concentração muito grande de proteína em uma refeição. E aí, isso também não é legal. A proteína, ela é o que dá saciedade? Ótima pergunta. Bom, e aí voltando lá para o recordatório que eu faço com os meus pacientes que estão com sobrepeso, que me falam que, Carol, eu tenho fome o tempo todo, toda hora eu quero roer alguma coisa. E aí, falando o que mais? Né, eu passo na cozinha. E aí o que esses belisquetes que a maioria das pessoas faz, não são belisquetes de proteína, não são por fome. São belisquetes normalmente de carboidrato. Uma bolachinha, uma torradinha, um pacotinho que abriu. E aí você come, isso vai fazer os picos de glicose, que é o açúcar no sangue. Logo depois vem uma insulina alta, despenca, fome de novo. E aí, se você não programa de comer as proteínas em todas as refeições, é indicado comer em toda refeição uma porção de proteína. Qual quantidade? Aí varia, 10 gramas, 15 gramas. Isso é o quê? Um bife? Tipo, ilustrando, um ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Um bife médio, né, de frango, de carne, tamanho médio, tem mais ou menos 25, 30 gramas de proteína. Então, nas refeições principais, almoço e jantar, a orientação vá para, né, uma carne, um frango, uma carne suína, que é uma boa fonte também. E essa quantidade varia de pessoa para pessoa ou é tudo igual? Varia. Varia Adultos, mulheres e homens têm necessidades diferentes. Quem é praticante de atividade física
tem uma demanda aumentada também, né? Então é um cálculo que a gente faz por gramas de proteína para quilos de peso que a pessoa tem. Então uma pessoa que tem 70 quilos, mulher, precisa de uma quantidade proteica diferente de uma mulher de 70 quilos que pratica atividade física 5 vezes na semana. Então a gente calcula, né? É um cálculo que faz. E as barrinhas de proteínas famosas? Elas vêm na mesma linha de um whey, na mesma linha de uma proteína de colágeno, que sim, vale carregar na bolsa. Mas não são todas, né? Porque tem umas que tem mais açúcar. Gente, é olhar a lista de ingredientes, né? Eu digo que hoje todo mundo precisava fazer ou né, até consultar com o nutricionista para aprender a ler rótulos, né? É porque tem... Eu vejo o rótulo, depois que a gente fala tanto disso aqui no Ver Mais, que você aprende. Só que às vezes tem coisa que está escrito ali que você não sabe o que é. Não sabe? E às vezes na pressa, no mercado, você não vai pesquisar, né? Aí você olha só o que está em destaque, né? Mas tem isso de proteína. Não sei quantos de proteína, e aí zero açúcar. E aí vai ver os zero acidulantes. açúcar e sem adoçantes. Mas aí tem vários outros aditivos ali que não fazem bem para a saúde. Então, ler os ingredientes. Aí a regra mais simples que vocês podem considerar é quanto menos ingredientes descritos, melhor. E que tudo seja escrito de coisas que você sabe o que é. No caso, assim, coisas simples. Proteína, proteína da ervilha ou proteína do whey, né? Ok, isso é comida. Quando começa nome muito difícil, dá uma segurada. Você fala da ervilha, né? Hoje em dia eu adoro, mas antes eu também torcia o nariz. Vamos fazer o seguinte? Continua com a gente? Pode. No próximo bloco, a gente vai falar das pessoas que têm paladar infantil, né? Que gostam de batata frita, hambúrguer. E vamos falar também de planejamento, que é importante pra gente. Eu digo que são 2 processos, né? O primeiro é você emagrecer e você se manter naquele peso é muito difícil também, né? Já a gente volta. Vamos voltar a falar de saúde, de nutrição com a Carol, que é nutricionista. A gente vai falar agora do paladar infantil. O que é esse paladar infantil? Bom, às vezes eu falo assim, não fale que é paladar infantil, né? Porque depende da criança, ela come mais variado do que um adulto come que melhor, não... né? É verdade. Mas sinônimo para isso, né? Até que faz comparação, é um paladar que não é tão aprimorado a sabores mais azedos, sabores mais cítricos e mais amargos. Na nossa língua, né, papila gustativa na língua, a ponta da língua é onde nós sentimos os alimentos mais doces, mais neutros. No fundo da língua, mais para o final, é onde estão os amargos e nas laterais da língua, os cítricos, né, e os azedos. Quando nós não estimulamos, né, o paladar, isso vem desde pequeno, desde a introdução alimentar, ao longo da infância e adolescência. Se a gente vai tirando os alimentos com sabores mais marcantes, a gente chega na fase adulta com uma preferência pelos alimentos mais neutros, que são os alimentos com mais carboidratos refinados, mais adocicados, que são as frutas. Por exemplo, um adulto que tem um paladar mais infantil, a fruta que ele come é banana e lá talvez uma maçã. Agora, se você fala, vamos comer um abacate, vamos comer uma fruta mais azeda. Ai, não gosto. Por quê? Porque essa língua não está acostumada com aquele sabor. Resumindo, a culpa é da nossa mãe? Tô brincando. Sim, né? Eu acho que é o decorrer, né? Eu acho que não tem culpa, né? Mas dá pra reverter. Eu falo, tem que limpar a língua pra voltar a comer. E como que a gente faz, assim, pra começar nessa alimentação saudável? Porque eu sempre falo, né, Carol, a gente conversa muito sobre muitas doenças aqui no Ver Mais. E todo médico, por exemplo, quando fala de câncer, ele fala prevenção, alimentação, atividade física. E a gente sabe a receita, mas na hora de colocar em prática, a gente coloca outras desculpas. É correria, não tem dinheiro para comprar uma comida mais saudável. Como que a gente faz para mudar essa mentalidade? Que eu acho que é mentalidade também. Eu acho que é muito a questão de se priorizar, né? Uma coisa que eu trabalho muito, assim, de envolver a casa. Porque uma queixa frequente, mas aí eu tenho que ficar fazendo a comida para mim porque meus filhos não comem isso. Não. Comer saudável é importante para todo mundo. Então, a ideia é começar um movimento de mudanças de hábitos em casa. E começar aos poucos, não querer virar tudo porque senão assusta. Então, exemplo, só se come banana, né? Aquela casa só tem banana.
Qual que é a fruta que a gente vai comprar além da banana na semana que vem? Aproveitar as frutas de época, essa questão de custo às vezes, aproveitar os alimentos de época. Agora, caqui, adoro. Caqui, as tangerinas, né, laranjas, agora é época também, o abacate, que é uma fruta excelente. Então pensem assim, ó, só comíamos banana, vamos colocar uma fruta a mais, escolham juntos. Ah, então vai ser laranja na próxima semana, tangerina. Beleza. Na outra semana, quem sabe eu usar num legume diferente. Ah, a gente só está comendo cenoura. Ah, vamos pensar um outro legume, uma abóbora. E isso sendo negociado, todo mundo se envolvendo, é mais fácil para a mãe, né, para a mulher que vai preparar, se sentir motivada e ver que os filhos também, porque toda mãe quer ver o seu filho comendo verdade. saudável. E aí daqui a pouco, nossa, então vamos fazer a hora da mordida, todo mundo comendo junto e vai ficando mais leve esse processo, E sabe? tudo é hábito mesmo. Por exemplo, o abacate é uma coisa que eu comecei a inserir na alimentação e hoje em dia eu adoro. Tirar o açúcar do café. Quando falavam, nossa, eu não conseguia imaginar. Eu fiz e consegui convencer meu marido também. Então, e hoje eu não consigo tomar café com açúcar de forma alguma. Isso. E esse é o movimento que tu fez na tua casa e que é possível todo mundo fazer. Só que é isso, aos poucos, né? E vibrar com cada conquista, com cada mudança. Carol, e planejamento, assim? Quando que a gente faz o planejamento, assim, dessa alimentação? Pela correria, né, da maioria de nós, né, trabalhamos, correria com filho, eu falo, às vezes, tirar no fim de semana, reservar um horário do fim de semana para planejar as refeições da semana seguinte. Então, olhar na despensa o que você tem, o que tem no congelador, e aí fazer uma lista. Ah, segunda, terça, o que a gente vai ter de refeição de almoço, jantar, e aí vai na feira ou vai no supermercado, onde costuma fazer as compras. Então, reservar às vezes 2 a 3 horas do fim de semana, você facilita a rotina da semana seguinte, porque você planejou, você tem as coisas em casa, os alimentos, né? Ah, comprei salada no sábado, né? Fui no hortifruti, comprei as saladas. Elas vão se manter por 7 dias, se você armazenar direitinho na geladeira, né? Higienizou. Então, esse planejamento, essa organização, o que você pode, por exemplo, preparar em quantidade a mais e congelar? Ah, eu vou fazer o frango desfiado da semana seguinte, porque eu digo, não tem coisa mais prática que uma tapioca recheada com franguinho desfiado. Nossa, um super jantar equilibrado, tem proteína, faz uma saladinha junto, ok. Só que esse frango desfiado precisa ser preparado. Faz na panela de pressão, 15 minutos, tu tem ali 1 quilo, 2 quilos de frango. E já sabe, né, como desfiar o frango na panela de pressão, gente. Quando eu descobri isso, que é só balançar e o frango, tu abre, tchau. Descobri, assim, o Brasil. Mas e aí isso tudo que você vai aprendendo, descobrindo, cara, pronto, frango desfiado não é mais um problema pra mim. Ai, não tenho mais tempo, mas assim, quando a gente não tem isso já planejado, aí vem aquele, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um lanche. Que aí se essa alimentação dos lanches é rotina, é onde vem o problema das doenças. Eu tenho que ir embora. Qual é o seu Instagram para o pessoal que tem Carol, dúvidas? Nutrindo Famílias. Espero vocês lá, com muita alegria e muitas dicas também. Um beijo. Na próxima eu quero beber junto. Tá.